Oi, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo a favor da birra. É isso mesmo que você está ouvindo. A ideia é a gente falar da birra, mas não endemoniá-la. Vamos falar dela aqui hoje? Vamos lá. Então, eu sou Daniele Rossini, eu sou uma psicóloga, uma neuropsicóloga. Trabalho junto com a Valéria Ramalho no Bom Pra Cuca, um projeto digital para a gente poder empoderar quem é gente grande na hora que essas pessoas estarão com os pequenos. E nessa questão Bom Pra Cuca de ser, uma questão que sempre surge por aqui, que a gente tem que considerar porque ela tem um peso e pesa pra gente, é a questão da birra dos pequenos. Mas por que eu resolvi fazer um vídeo aqui que a gente vai falar a favor da birra? Porque eu quero tentar te explicar um pouco quais são as razões pelas quais as birras se apresentam. Eu não acho que você tem que valorizar a birra, mas eu acho que você tem que entender a birra para poder lidar com ela. É quase uma estratégia de guerra, bem apresentada, bem trabalhada nesse sentido. O que é a birra? A birra nada mais é do que um momento em que as crianças apresentam uma capacidade de contestação. Só que essa capacidade de contestação não é uma capacidade ajustada ao que a gente espera que seja uma contestação eficiente. Vocês concordam comigo? Então eles batem o pé, eles fazem uma série de coisas ali super desconfortáveis pra gente, que é gente grande, para eles poderem conseguir obter alguma coisa que eles estão querendo. A birra, ela geralmente tem alguns motivos que deflagram. Entre alguns motivos comuns que deflagram a birra, isso pode estar acontecendo quando a criança se vê frustrada, quando ela gostaria de alguma coisa e não teve. E outro motivo comum que deflagra uma birra é para chamar a atenção. Então, só para a gente poder ficar nesses dois pontos. Vamos partir então da ideia de que a gente tem que... Quando a birra está se apresentando, vamos partir da ideia do porquê que ela está se apresentando, o que faz essa birra acontecer. Mas as crianças, quando elas começam a apresentar esse comportamento, isso quer dizer que elas estão começando a entender que tem uma vontade delas, que às vezes é diferente da vontade do outro. Esse é um grande salto da forma de pensar das crianças. Elas estão começando a entender de maneira um pouco mais elaborada, que a gente chama um pouco mais simbólica. Pera, eu tenho um desejo e o outro tem outro. A gente é um pouco mais diferente, eles saem de uma coisa muito concreta e começam a elaborar um pouco mais. Se o pequeno está apresentando birra, isso significa que ele está se aproximando, ou está elaborando, está entrando nessa fase mais elaborada, mais complexa. Então ela tem ali o seu valor. O que a gente tem que fazer enquanto adulto? A gente tem que ajudar eles a passarem por isso. Se é uma forma de contestação, quando algo me desagrada, só que essa contestação não está funcional, vamos ajudar essa birra a se tornar mais funcional, esse comportamento, esse pedido, essa contestação, a entrar num parâmetro mais funcional, porque não dá pra gente ter tudo que a gente quer na hora, a gente não tem isso quando é pequeno, não vai ter isso quando a gente é grande. Então eu tenho que ensinar eles a chegarem a formas mais ajustadas, a tolerarem mais frustrações, a entenderem que não é na hora que eles querem que eles conseguem ter minha atenção, eles vão ter que esperar um pouco. Conforme a gente vai fazendo esse exercício com as crianças, então se você conseguir fazer um uso eficiente da birra a seu favor, e daí tem momentos em que você vai ter que ler o que está desencadeando aquela birra. Quando a criança está sendo frustrada de alguma forma, a gente tem que ajudá-las a perceber que nem tudo dá para acontecer na hora, seja a atenção, seja obter aquilo que elas querem que não está tendo para elas serem frustradas. Então elas têm que esperar, elas têm que tolerar não ter, elas têm que tolerar não conseguir, e a gente vai ajudar. Só que quem está no calor da emoção muito dificilmente consegue acionar a razão. A gente grande não consegue, imagina com os pequenos. Então uma das coisas que a gente vai ter que fazer é, olha, pera, quando você estiver calmo, a gente conversa. Né? Quando você estiver ok, sem berrar, sem chorar, sem espernear, a gente conversa. Fácil? Claro que não, a gente tem que buscar as energias das nossas profundezas para a gente conseguir sustentar a calma. Porque se eu reagir agressivamente àquela birra, ou se eu simplesmente der o que a criança quer naquela birra, eu só estou reforçando, mantendo aquele comportamento de birra. Eu quero que aquele comportamento de birra seja diminuído, ou exista o menos possível. Não sei se vai deixar de existir totalmente, mas que talvez exista o menos possível. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que, por meio do meu modelo, que vai ser bacana e eficiente, eu vou me regular e vou deixar a criança perceber, falar, olha, pera, não é agora, não é assim que se consegue as coisas. Então se ela está querendo chamar minha atenção, em alguns momentos, eu não acho que você tem uma regra de ignorar ou não ignorar. Tenta ler o que está acontecendo para ver como você vai se posicionar.
dá um parâmetro para a criança, porque se você não der parâmetros, eles não sabem como eles saem daquela situação. Então, fica aí, fica tranquilo, quando você tiver ok, você vem conversar comigo que a gente vai conversar sobre o que está acontecendo. E daí você, quando a criança está mais tranquila, quando ela saiu daquele looping emocional que ela não consegue ter mais razão, você vai conseguir explicar mais para a criança sobre a situação. Olha, na hora que você queria aquilo, na hora que você queria que eu respondesse, que eu desse atenção, não dava, eu estava fazendo outra coisa que era importante. Mas se você esperar um pouquinho, a gente pode conseguir. Olha, ou não, o que você está querendo não dá. O que você está querendo não dá para acontecer desse jeito. Então, você, não, mas eu quero. Então, o que a gente pode fazer? Talvez exista algum jeito de você conseguir estar satisfeito, querer. Não necessariamente eu vou trocar, não necessariamente a gente vai barganhar com a criança o tempo todo, mas a gente vai explicar para ela que existem alternativas que não necessariamente é aquela única alternativa que ela está vendo, do jeito que ela quer, da hora que ela quer. Então, quando você percebe mais o que está desencadeando, quando você percebe mais que a criança saiu daquele estado alucinado, emocionalmente falando, e consegue trocar com ela situações para administrar aquilo que ela quer, você está ensinando para uma criança conquistar coisas, inclusive. Você está ensinando para uma criança modulação emocional. Você está ensinando para uma criança flexibilidade. Poxa, se não dá de um jeito, vamos pensar quais são as outras possibilidades. Você está ensinando resiliência. Tanta coisa você pode aprender e pode ensinar no momento da birra que sim, vamos ser aqui a favor de uma birra bem trabalhada, de uma birra bem elaborada. Combinado? E se você curte trazer essas questões, pensar dessas formas, entra aqui no Bom Pra Cuca com a gente. Vou deixar aqui para você poder curtir as nossas páginas do Bom Pra Cuca Pais, Bom Pra Cuca Educadores. Vem curtir com a gente no YouTube, entra com a gente, se inscreve no nosso canal que sempre você vai estar recebendo as nossas novidades. Tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo do Bom Pra Cuca. Até lá!